Meu nome é Adriano Bueno, eu trabalho com design já faz mais de 20 anos. Eu me formei em 2002 na faculdade, já trabalhava nessa época já. Trabalho especificamente com a parte de design gráfico, né? Apesar de ter me formado com uma habilitação para ter design de produto, mas as circunstâncias da vida, assim, da época de faculdade, foi levando para a área do digital, do design impresso, de design gráfico. Eu comecei muito novo, muito criança, desenhando em cadernos de desenho, né? Cadernos que tinha qualquer um que aparecia. Eu comecei a desenhar e aí meu irmão colecionava quadrinhos e aí eu pegava esses quadrinhos dele e ficava copiando, né? Desenhando os personagens que tinham nesses quadrinhos, na maioria de super-heróis. E aí fui fazendo as coisas sempre, acabei fazendo um curso aqui, outro ali, sempre de desenho artístico, de alguma coisa assim, e nem fazia ideia que existia a faculdade de desenho industrial, de design, né? Até que, depois de muitos cursos, né, ter feito curso de desenho artístico, desenho publicitário, uma fase da minha vida, quando numa época uma pessoa muito próxima a mim estava fazendo faculdade e eu não acreditava que eu poderia fazer, principalmente custear uma faculdade. E aí alguém me mostrou isso me incentivou a fazer a faculdade, né? A tentar fazer a faculdade. Quando alguém, pouco tempo antes de eu fazer a inscrição, fazer um vestibular, alguma coisa assim, na época, me mostrou uma revista onde falava sobre desenho industrial. E aí foi quando eu tomei a minha decisão de fazer a faculdade. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi ter ingressado nessa profissão. Hoje em dia, atualmente, com o mundo digital, eu tenho trabalhado muito mais essa parte de marketing digital, de gestão de redes sociais, né? Edição de pequenos vídeos curtos para as redes sociais, para o YouTube e tudo mais. Então a gente tem diversificado bastante o trabalho, até indo para a parte de tráfego pago, né? De gestão de patrocinados, na verdade. Na verdade, começar a fazer Karate Kyokushin foi um achado. Sinceramente, eu não lembro muito bem como é que foi que eu cheguei na academia que eu comecei a fazer Karate Kyokushin. Porque comecei a fazer em 96 Karatê, né? Comecei a treinar em 96. Na época eu vinha estimulado, conversava com um amigo, a gente sempre via aqueles filmes na época, né? De Karate Kid, Grande Dragão Branco, esses filmes que naquela época eram os blockbusters, na verdade, que se fala hoje em dia, e a gente nem tinha essa noção. E aí via aqueles filmes de luta e ficava empolgado, mas eu sempre, por mais que visse alguma coisa de qualquer outra arte marcial, o que me empolgava, o que mais me chamou a atenção para querer fazer foi assistir o filme Karate Kid. E eu comecei a treinar com 21 anos. E fui indo, eu era muito assíduo, treinava todos os dias naquela época. Eu lembro que muitas pessoas passaram pelo treino. Na época eu comecei a treinar lá na Academia Harmonia. Hoje em dia a academia nem existe mais. Se ela existe, ela foi para outro lugar. Comecei a treinar lá com o Sensei Ano Costa, que já falou aqui, né? E ele foi meu primeiro sensei. Foi quando a gente começou, não era nem Karate Kyokushin, era Karate na casa quando a gente começou. E aí foi indo, né? Entre idas e vindas, eu parava, voltava, hora era por causa de condições de bancar as aulas, né? De pagar a academia, outros momentos foi por causa de faculdade, e aí a gente foi nessas indas e vindas, eu fui indo, me graduava, indo e tal, até que teve uma época que eu acabei parando de treinar, cheguei a treinar até no BA Academia. E aí eu dei uma parada, fiquei um bom tempo aí parado, depois de quase 16 anos parado,
até voltar a treinar em 2018. Bom, eu acho que como uma grande maioria, né, eu não tinha ideia que existia mais de um estilo de karatê, que poderia existir karatê isso, karatê aquilo, ou que um estilo é assim, que o outro é assado. Não fazia ideia que podia ser dessa forma. Na época, quando eu comecei a treinar, não fazia ideia, né, que existia outros estilos, a gente não tinha tanta informação. A gente não tinha, né, não tinha as redes sociais que tem hoje em dia, onde a gente consegue saber todos os estilos que acontecem e tal. Então, para mim, e durante muito tempo, o único estilo que existia de karatê era aquele. Era o karatê de contato mesmo, né? Olha, hoje em dia, quando a gente tem mais conhecimento, a gente fica muito evidente, né? Qual a maior diferença entre os estilos de karatê e o karatê Kyokushin. O karatê Kyokushin é um estilo de contato e, com certeza, o que mais difere é a questão de um contato corporal muito forte, muito intenso, né? Como eu nunca treinei nenhum outro estilo de karatê, sempre foi só o Kyokushin, o parâmetro que eu tenho é que é um treinamento muito intenso, onde a gente reforça demais a nossa resistência, a nossa resiliência. Não que outras artes marciais não vá treinar isso, mas a maneira como a gente precisa ter o nosso corpo para suportar um exame completo, né, para graduação ou até um campeonato, digamos assim, exige que a gente tenha um treinamento muito intenso, um treinamento muito forte, onde não seja possível você pensar em retroceder, né, em voltar atrás naquilo que você se propôs. Se eu for considerar desde quando eu comecei, nossa, tem muito tempo, né, cara? Se for somado, na verdade, deve dar, sei lá, uns 8, 9 anos, alguma coisa assim. Sei que eu treinei por um bom tempo, sempre saltando, né, como eu falei no começo aqui, e depois eu fiquei 16 anos parado, sem treinar, e voltei em 2018. Então, vamos considerar desde 2018 que eu voltei, ainda continuei com a graduação que eu tinha, e fui alavancando. Hoje em dia eu sou faixa preta primeiro dan da IKO Nakamura Brasil. Eu voltei a treinar depois de ver a mensagem do Senpai Fábio, e aí pra mim foi ótimo, né, porque eu tava pesando, eu tenho 1,80 m de altura, aí tava pesando 102 quilos, pesado, gordo. Não que eu esteja muito mais leve hoje em dia, só que está um pouco diferente, na verdade. Naquela época eu estava bem inchado, né? E era muito sacrificante treinar. Nossa, fazia um treino simples de kata, sentia vertigem, começava a ficar zonzo. Então foi uma batalha muito intensa, mas só que ao mesmo ponto que era difícil, também era muito revigorante. Eu conseguia me sentir vivo mesmo treinando, né? Fiquei instigado a continuar. Daí o pessoal começou a vir, o Vitor começou a treinar com a gente, e aí o pessoal foi vindo, foi começando a ter mais pessoas, né? E aí o que me fez continuar treinando foi o fato de que não demorou, acho que 1 ou 2 anos depois, não lembro, acho que foi 2 anos depois, 1 ano e meio depois mais ou menos, o Senpai Fábio não podia mais treinar. Ele tinha que se mudar por conta do trabalho dele, que ele trabalhava como propagandista, né? Aí ele teve que se mudar para o interior e aí ele ia... Naquela época ficou nas mãos da Senpai Maiara. Só que ela também ficou por mais 1 ano só, dando os treinos pra gente. E aí depois disso quem assumiu foi o Senpai Felipe, que foi dando continuação. E na época eu lembro que eu tinha acabado de me graduar na faixa verde. Então, era muito complicado, porque o Senpai Felipe, ele não conseguia ter uma regularidade vindo para dar os treinos, então a gente ia se improvisando, né? Então, ali eu vi uma necessidade, que eu era um dos mais graduados e que estava mais consistente treinando, e aí eu percebi que se eu não me esforçasse para me graduar ao ponto de poder dar aula
de poder manter, esse legado ia se acabar. E eu pensei muito nessa questão de manter o legado do Karatê Kyokushin em Santo André. E aí, daí veio essa ideia, né, de, não, vou manter o legado, então eu vou atrás, vou tentar ver outros lugares para a gente treinar. Foi surgindo isso, né, algumas situações onde a gente teve que sair da academia que a gente treinava, foi para um espaço que recebeu a gente, mas a gente era meio visto como um patinho feio. E aí eu fui seguindo, continuando treinando e tentando, e me graduando cada vez mais até chegar, né, na graduação que eu estou hoje em dia, e hoje como sensei da turma. E está indo muito bem, né? Eu só posso dizer que foi uma das melhores decisões que eu pude tomar. Quanto à necessidade, né, de manter com a vontade de preservar o legado Exatamente, a necessidade de continuar treinando e essa vontade de preservar tudo, né? A vontade e a necessidade dá certo. Cara, essa é a pergunta que impacta todo mundo, né? Todo mundo que já fez aqui, teve aqui sentado, teve dificuldade para responder. E eu confesso que eu pensei, enquanto toda vez que o pessoal respondia, eu ficava pensando nisso. Mas com certeza, assim, uma coisa que me impactou muito, que mudou muito para mim, foi a forma como me controlar, a ter um pouco mais de paciência, a ter um pouco mais de paz de espírito. Porque eu confesso que antigamente, antes de começar a treinar Karatê, muito novo ainda, quando eu tinha 21 anos, eu era muito respondão, era muito, não encrenqueiro de sair arrumando confusão, mas eu não era muito de levar desaforo para casa. As pessoas, se alguém falasse alguma coisa para mim, eu sempre fui muito educado, né? Muito de respeitar as pessoas, tal. Então, se alguém falasse meio alto comigo, eu já desaforado já falava, tal. Raramente eu procurava confusão, mas também nunca fugia de uma. E uma das coisas que foi bem interessante até foi uma vez quando eu tinha começado a treinar. Eu lembro disso assim claramente na minha cabeça, que mais ou menos na mesma época eu estava com uma namorada, estava esperando ela na frente da escola, né? Na verdade a gente estava ali junto conversando, nem tinha começado a namorar com ela ainda. Ela estava do meu lado, aí surgiu uma confusão, que alguém veio e deu uma pesada nas minhas costas ou alguma coisa assim. E eu não lembro se a pessoa era grande, se o cara era grande, se era pequeno. Sei que a encrenca não era comigo, só que sobrou para mim, né? E aí foi engraçado que a minha primeira atitude naquilo, eu dei um passo para frente, meio passo para frente, tipo, aquilo nem me abalou de verdade, porque na época já estava treinando com bastante intensidade, e a primeira coisa que eu fui fazer foi proteger quem estava do meu lado. Então eu passei o braço de lado assim para proteger. Então uma das coisas que despertou ainda mais em mim foi esse senso de proteger, né? De proteger quem não pode se proteger. Eu tenho isso muito em mim também, né? E assim, o que foi impactando para mim foi a questão de começar a assumir como o sensei, como o professor do Karatê Kyokushin Santo André. Foi essa experiência de dar aula, ela modifica muito a gente, porque você começa a entender começa a entender de fato que as pessoas que estão ali fazendo junto com você, ou que estão ali aprendendo com você, elas não têm a mesma percepção que você tem. E isso me deu uma capacidade de procurar sempre uma alternativa melhor para ensinar as pessoas, até no meu trabalho no dia a dia, para poder explicar melhor aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu estou pensando em fazer para o meu cliente e coisa assim. Então, com certeza, tudo que aconteceu no Karatê só serviu para me aumentar, né? Melhorar a minha paciência, a resiliência, ter mais resistência, ter mais vivacidade, até para tocar o dia a dia. E com certeza a minha comunicação melhorou absurdamente. É verdade, sempre eu vou tentando... aquele negócio, né? A necessidade de você se fazer entender, né? Quando você assumir um trabalho desse como ensinar, um trabalho de ensinar, às vezes eu nem sabia que eu tinha essa capacidade, tá? Eu fui atrás disso pela questão de manter o legado. E como eu era o mais graduado, eu falei assim, eu vou assumir isso aqui, eu não vou deixar, não vou ficar sem treinar Karatê de novo, vou ter que ter um espaço aqui de novo para treinar. E aí eu me descobri dando aula e tendo uns bons resultados, vendo o pessoal se graduar, evoluir, mudar. E aí a gente
como eu falei antes, né, a necessidade de se fazer entender, a gente começa a buscar exemplos de outras vivências que já teve em outras situações para poder explicar melhor aí para todo mundo, né? O que eu diria? eu sou meio suspeito para falar, né? sou meio suspeito, mas a ideia de começar esses vídeos aqui, de passar isso para vocês, que você já tem visto aí, viu o Senpai Vitor, viu o Anderson, o Tayan, o Senpai Felipe, o Sensei Iano Costa, era de trazer um despertar para você, um despertar para você fazer mais exercícios, para você ter uma vida mais saudável, seja lá por onde você for se sentir melhor, seja fazendo uma musculação, que foi uma coisa que eu descobri tem 1 ano isso, o quanto a musculação me faz bem. Então, esses vídeos foi para dar um despertar para você se despertar para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua vida, para você ter uma vida mais saudável, uma vida com mais propósito, independente do que você vai fazer. Se você vai treinar karatê, se você vai fazer musculação, vai treinar kung fu, qualquer outra arte marcial, faça com o propósito de ter uma vida boa, de ter uma vida saudável. E se for treinar karatê, vem treinar com a gente, você vai ser muito bem recebido e todo mundo aqui vai estar de braços abertos para te acolher.